Trip! Ei, mas já foi sair, Joe! Dick James, é minha máquina do tempo. A bicha tá meio afolosada, mas até pro gasto. Olha aí, mano! Fui lá na caixa prego do passado só pra pegar o bizu e contar pra vocês umas arrumação daqueles tempos, que parece até história de Trancoso, mas aconteceram de verdade verdadeiríssima, e eu te juro até de pé junto, e tu não precisa nem curiar no Google. Parece conversa, mas é história. Episódio de hoje, o segundo reinado no Brasil. Eu dava pra ter sido imperador do Brasil, mas eu vacilei. Fui me meter com um negócio de pirâmide, me lasquei. Você não governa nem seu próprio nariz. Você não governa nem o próprio nariz. Tá aqui meu nariz. For shame! Cala a boca, pode! Como a gente viu no outro vídeo, que tá bem aqui assim nesse card. Clica aqui se tu não assistiu ainda, depois tu volta pra cá. No tempo do Bumba, mais precisamente no dia 7 de setembro de 1822, Pedim se zangou, fez o Brasil ficar independente de Portugal e se transformou em Dom Pedro I, imperador do Brasil. Independência! Ou morte! É cheio de mora ou... Pedim, que agora era Dom Pedro I e por isso virou Pedão, fez logo a primeira Constituição em 1824. Mas o bicho se empolgou um pouquinho e ao invés de conversar com todo mundo pra saber como é que ia ser o lereado a partir dali, juntou só a patotinha dele, fizeram as leis por ali mesmo e empurrou de goela abaixo. Aqui é a nova Constituição. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai dizer o quê? A Constituição era tão invocada que determinava a existência de 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Moderador, que dava direito ao imperador de se meter nos outros poderes na hora que desse na telha dele. Oxi! Era ele que nomeava os governadores das províncias. Eleição mesmo só tinha pra deputado e senador. E não era todo mundo que podia votar, não. Tu votava pra escolher o caboclo que ia votar nos deputados e senadores. Tinha uma frescura monstra. Desse jeito, a maioria dos brasileiros não podia participar das eleições e por isso essa Constituição começou a feder. E quando misturou com mais uma ruma de labacé que aconteceu naquele tempo, a catinga foi tão grande que no dia 7 de abril de 1831, Pedão entregou os pontos. Aí eu fui pra Portugal. Capou o gato de volta pra Portugal e deixou aqui o sucessor dele. Quem era? Pedim 2, o retorno. Ah, bom, dá certo. Um caba mais novo, ideia nova. Novo demais, Dick James. Ixi, esses caboquinhos aí de 20 anos, não tem nada na cabeça ainda não. 5 anos de idade, Dick James. Jesus, Maria José. Agora lascou. Menino com 5 anos não governa nem a hora de urinar, mano. Vale governar um país todinho. Claro que não ia governar, Dig. A Constituição dizia que ele só poderia assumir o governo quando completasse 18 anos. O inteligente tá certo, Joe. Tá. Oxi, então ia ficar só balai de gato, sem ninguém pra comandar o negócio? Se acalma que vai dar certo. Eu já tô com pena dessa criança. Pedão nem se despediu do Columin. Chegou a escrever uma carta dizendo que o coração tava todo escangotado e que não tinha mais esperança de ver o filho. Mas foi só isso, nunca mais se viram. Pra tu ver a falta que faz um estragando. Dá nem pra ver os retratos dos outros que estão longe. Mas eles trocavam meio mundo de carta um com o outro. Oh, as cartas. Era bom mesmo quando a gente recebia carta. Hoje eu só recebo talão de água e luz pra pagar. Que acho? Além de não ter contato direto com o pai, Pedim também não tinha mais a mãe. A imperatriz Maria Leopoldina foi-se embora desse mundo com 29 anos de idade. E muita gente fala por aí que a pobre morreu foi de desgosto, porque conviver com o Pedão era confusão. O homem gostava de se meter com negócio de rabo de saia, não respeitava muito o casamento, não. Ô, bicho bom! Marroia, raparigueiro! Mais respeito, Dig James. Foi mal aí. Senhora, excelência, raparigueiro! Cala-te, boca rota! Ó aí, já tá me plaugiando, Joe. Plaudi, você tem razão. É melhor que eu fique mesmo com a boca fechada e principalmente os ouvidos fechados. Exato! Leopoldina teve 7 filhos, 4 meninas mulher e 3 meninos homem. Pedim era o mais novinho, só que os 2 mais velhos bateram as botas quando ainda era bebezinho. Aí a responsabilidade do império ficou todinha no tum-tum do pobre do Pedro. É muito bom ser imperador. Esse menino teve foi sorte. Lá em casa eu era o mais velho e eu tinha que ir comprar os pão, um litro de leite. E o troco nunca ficava pra mim. E ainda tinha que botar o lixo pra fora, ó. Sacanagem. Lá em Portugal, Pedão determinou que quem tinha que cuidar do menino Pedim era o seu melhor amigo, José Bonifácio. Só que o Bonifácio já era velho broke e só vivia se metendo nos arranca-rabo com o povo que tava ali ao redor do Pedim. Um zóio grelado na vida do imperadorzinho em desenvolvimento. Isso é danado pra dar confusão mesmo. Como não tinha mais mãe, Pedim tinha como figura materna a sua babá, Mariana Carlota, a quem ele chamava cuticutimente de da dama. Olha o bichinho, minha gente. Dá vontade de
apertar. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Isso é um nome ou é uma concorrente da Faroeste Caboclo? A infância do Pedinho foi quase todinha se preparando pra assumir o poder. A negada não deixava o Columim em paz, que tinha que acordar 7 horas da manhã e passava o dia quase todo estudando até 10 horas da noite, quando ele tinha só que rezar e tibungo na cama pra dormir. 10 horas? Dava nem pra assistir a tela quente, ó. Esse negócio de ser imperador não é muita vantagem, não. Acontece que Pedinho pegou foi gosto por aquela arrumação e se danou a queimar as pestanas nos estudos. O bicho reestudava tanto que quase não tinha nem tempo pra se juntar com os outros Columim. E tem quem diga que o menino imperador é tão culto que às vezes era até meio chato. Não vejo sentido nisso. Para que correr se podemos confabular civilizadamente sobre questões relevantes que podem nos fazer entender o sentido da vida? Ah, chega! Ô Columim raifarento. O filho do Pedão levou muito foi a sério esse negócio dessa preparação pra ser imperador. Enquanto Pedinho engrossava o cangote e se preparava, o Brasil não podia e nem ficou sem governo. E esse tempo ficou conhecido como período regencial. Como o Pedinho não podia assumir o governo ainda, o país ficou sendo governado ali pelo pessoal que já tava lá por cima. Isso deve ser um ciribolo monstro. Depois a gente conversa mais direitinho sobre esse tempo. Mas o que a gente não pode deixar de falar agora é que esse período foi cheio de confusão. Pense no meio mundo de arranca-rabo generalizado. Tô dizendo. O povo já tava fumando nas quengas com aquele negócio de só os estribados terem vez. E começou a chutar o balde, a bacia e os pinicos tudinho. Eita pílula! Durante esse período regencial, os governantes pelejavam pra acalmar o facho dos revoltados, chegando a criar bem aí a Guarda Nacional. Mas foi quase meio que nada. Eu ordeno a guerra! Crê em Deus Pai, era o Brasil, mas o negócio tava era russo, ó. Balaiada, sabinada, cabanagem foram o nome de algum desses arranca-rabo famosos. Se não tem imperador, não tem império. Que diabo de fuleiragem é essa? Nós vamos se separar, pronto. Enquanto não tiver imperador, a gente é outro país. Acabou. E o maior deles foi a Revolução Farroupilha, que durou quase 10 anos. Minha gente, era briga demais. O que faltava era uma cara que representasse a nação brasileira, que botasse moral, que acabasse com o negócio de revolta e trouxesse estabilidade pra manter o país todo juntinho. É mesmo, porque esse negócio de fazer outros países, eu não sei não, viu? E quem seria essa criatura que podia dar jeito nesse balai de gato todinho? É o Zimbinha aqui assim. Só que em 1840, com as revoltas tinindo, o pobre do Pedinho só tinha 14 anos. Ia fazer 15 em dezembro ainda. E pra assumir o poder tinha que ter 18. Eu acho que eu já tô no ponto, mas vocês que sabem aí. Ih, rapaz, é mesmo, tava longe dos 18. Agora lascou. Do jeito que a coisa tava, as cabeças pensantes já estavam quase arrancando os cabelos e pensando que tinha que dar um jeito desse menino assumir antes dos 18. Homem, dá certo sim esse menino assumir antes dos 18. Só o que tem é caboquinho por aí que já assistiu o Cine Privé com 15 anos. Eu digo é nada. Aí tiveram a ideia de criar um tal de clube da maioridade. E era pra fazer monturo de gente pra apoiar a antecipação da maioridade do Pedinho. Pra tu ver como é as coisas das negradas que nascem com os cortes virados pra lua. Se antecipasse a minha maioridade no tempo que eu era Columim do Buchão, eu ia ser preso porque eu roubava manga do quintal da véia Chicuta pra comer com sal. Mas me diz aqui, deu certo esse negócio do Columim virar galalá antes do tempo? Moço, jogaram o bolão de barro na parede e o bicho grudou. A ideia começou a ganhar apoiador em tudo que é canto. E aí, negado, o que é que vocês acham da gente botar o menino no poder logo agora? O bicho dá conta, é inteligente. Eu acho uma ideia até mais ou menos. Rapaz, pra mim tanto faz. Onde é que vai ser o comício? Qual é a banda que vai tocar? Ligeiro Bala fizeram a lei, aprovaram a lei. Em 23 de junho de 1840, teve início o reinado de Dom Pedro II. Eu não tô dizendo. Quando eles querem, eles fazem. Nem que seja de madrugada. Essa arrumação ficou conhecida como o golpe da maioridade e marcou o fim do tal do período regencial, que foi um dos tempos mais violentos que teve por aqui e início do segundo reinado no Brasil. É, mas o Columim só tinha 14 anos. Tava fedendo a leite e ainda não tinha nem YouTube pra ele pesquisar direito como é que faz pra governar um país. Foi por isso que já começaram a pensar que pra mostrar que tava preparado mesmo de verdade, o Pedinho não podia ser um solteirão avulso no meio do mundo. O bicho tinha que se casar. Eita, foi aí que ele começou a ficar curiando um monte de história no Insta. Não tinha Instagram ainda! Acho! Agora tá ruim! Dig, não seja tolo. Nem o Silvio era nascido ainda. E você quer namorar comigo? Ih, rapaz, o desafio ia ser grande. O menino Pedinho era culto, era bonitão, era alto que são a peste. Não era pra ser muito difícil encontrar uma donzela pra se casar, não. Mas o diacho da fama do pai dele era longe. Dom Pedro I era tipo pescador parrudo de Kubanacan.
filho do Pedro. Isso não vale um cibazol, isso é um belantão, hein? Olha aí, mano, o bicho recomeçando a vida agora. Nunca tinha brincado nem de cair no poço. Cavucaram, até que encontraram uma distinta donzela lá onde o Judas perdeu a bota. Era Teresa Cristina, a princesa das duas Sicílias. Mas, rapaz, o bicho ficou só de rabo pra cima. Arranjaram uma cunha pra ele e ainda era uma princesa. Tem moral, viu? Naquele tempo não tinha máquina de tirar retrato, mas tinha uns caboclos que faziam essa pintura da tua cara que ficava mesminha realidade. E foi isso que fizeram. Mandaram um retrato pintado pro Pedinho e quando ele botou o zóio, ficou escalafobeticamente abirobado. What the fuck, Piridinho do Pirinite? Não vai me querer não. Ô cunha bonita da peste. Onde eu assino? Quero me casar logo pra juntar os panos de bunda. E é pra ontem. Bicho aí se empolgou. Se empolgou tanto que eles casaram logo foi por procuração, em 1843, sem nem se conhecer pessoalmente. Uma bichona bonita num retrato daquele, já é quem perde tempo. Quando soube que Teresa Cristina tinha chegado no Brasil, Pedinho aperreado não esperou de jeito nenhum. E a berona tupada no rumo do porto pra conhecer pessoalmente a mulher do retrato. Ela tinha 21 anos e ele tinha 17. Quando ela botou os olhos no Pedinho, Ave Maria, a bicha ficou toda esprintada serelepe. E o Garbozão, quando viu a esposona que ele conseguiu por procuração, foi negócio? Gostou não? Tu tá com molecagem? Gostou nem um pingo. Porra, pila! Quer dizer que os retratos daquele tempo eram tipo as fotos do Instagram de hoje em dia? Diz que Pedinho teve até que se sentar pra não ter um difuluço estaporante fulminante ali na hora. Parece que o pintor fez o homem de besta. A decepção do Pedinho foi tão grande que o Barba chorou em casa, dizendo pra dama que tinha sido enganado. E então, Pedrinho, gostou? Minga? Me enganaram! Égua, mano, lá se vai desmanchar o casamento. De jeito nenhum! Mesmo o Pedinho não achando a mulher muito bonita, o caba seguiu com o casamento até que o batimento de bota separasse os dois, em 1889, quando Teresa bateu a caçuleta. Homem! Só não foi um casamento lá muito caliente, e ainda teve o agravante de que o sangue do Pedão, pai do Pedinho, falou mais alto e não teve jeito. Pedinho também teve mais ou menos umas duas amantes por aí. Foi nada. O negócio era bem menos descarado que os embolados do Pedão, mas só o que tem guardado é carta que Dom Pedro II trocava com as amantes, com magote de jura de amor e relatos do balai de gato que acontecia entre as quatro paredes daqueles quartos. Mas olha aí, mano, o bicho também era rapariga. Big James. Só deslize, né? Só deslize. Uma das amantes mais marcantes pro Pedinho foi a Condessa de Barral. E as conversas que o povo tinha pelos pés do meio-fim daquele tempo era que ela tinha sido o verdadeiro amor do menino Dom Pedro II. Tô falando nada. Depois que o casamento do menino Pedinho deixou de ser café com leite, eles foram morar juntos. Foi ligeira, Teresa Cristina teve o primeiro columínio, já em 1845. E botaram o nome de Afonso. Depois veio a mais famosa, a Princesa Isabel. E quando Teresa tava buchuda da terceira criança, que era a Leopoldina, o Afonsinho morreu com 2 aninhos de idade. Ô, minha gente. A tristeza foi grande, mas em 1848 nasceu mais um, o Pedro Afonso, que também morreu com 1 ano e meio de idade. Repara bem aí a tristeza grande. Goma, perder 2 coluninhas assim é fuleiragem demais, ó. A lapada foi grande, principalmente no juízo do Pedinho. A vida deste pobre foi marcada por meio mundo de cafubila, órfão de mãe, abandonado pelo pai. Passava o dia quase todo com as ventas pragadas nos livros, quase não tinha amigo. A família era lá pras outras bandas do mundo. E agora marra essa arrumação estrambólica de perder 2 filhos. Não tem que aguente. Depois disso, desistiram e fecharam a fábrica de columia. Ô, agonia, mano. Mas a vida do Barba não foi só de tristeza, não. Rocha! Dom Pedro II tinha 1,90 m de altura, pensa num caboclo galalau. Tinha voz fina, mas tinha autoridade. Achando graça de que aí, hein? Me responde. O homem era paciente, muito educado. Era tão abirobado por literatura, história e ciência que foi no tempo do reinado dele que o Museu Nacional do Rio de Janeiro virou um dos mais importantes museus da América. O Barba viajava igual uma pipira pelo mundo e fazia questão de trazer um bocado de relíquia pra cá, pra fazer parte do acervo do museu. Aí, eu também gostava de juntar umas relíquias. Mas amanhã jogava tudo fora, dizendo que eu tava juntando era cacareco, ó. Um bocado de buzo que eu tinha levado pra casa. Se fosse hoje em dia, valia uma fortuna. Pense num bicho intelectual, era esse Dom Pedro II. O bicho botou foi sem coar nos investimentos em educação por aqui naqueles tempos. E ainda dizia por aí que se ele não fosse imperador, queria ser era professor.
Ô, bicho, velho, será que naquele tempo o professor sofria menos? A biblioteca particular do Barba tinha mais de 60 mil livros. E não era só pra dizer não, o homem lia. A propósito, Senhor dos Anéis é melhor nos livros do que nos filmes. O bicho era assim, com meio mundo de personalidade invocada mundo afora. Trocava correspondência com Charles Darwin, com o músico Richard Wagner, com o escritor Victor Hugo e até com o filósofo Friedrich Nietzsche. Olha aí, mas se fosse eu ia querer ser só as pregas da Veldete, ó. Como se não bastasse, o Barba ainda falava em alemão, francês, inglês, latim e até tupi. Ô, besteira, eu falo os idiomas dos planetas tudinho. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Baiano, Fulano e Cicrano. E ele não fica nem um pouquinho acanhado com essa mentira. Culutubuca, mulumbo. O quê? Falei o idioma de Vênus. Aprendi no Chapolin. Não contuvam como um sucio. Não dá! Não dá! Foi sob o comando do menino Pedinho que meio mundo de tecnologia chegou no Brasil. A eletricidade chegou por aqui no tempo dele. Foi construída a primeira ferrovia do Brasil no tempo dele. Aqui foi um dos primeiros países a ter linha telefônica, tratamento de esgoto e a economia naquele tempo disse a reta. Vixe, parece que depois dele as coisas não continuaram muito direitinho não, ó. Acredito que devemos postergar essa discussão um pouco mais. Eu não sei nem o que diabo é postergar, mas tá bom. O segundo reinado também foi um período importante na industrialização do Brasil, com uma figura invocada chamada Barão de Mauá, sobre quem a gente vai falar num outro vídeo todinho só dele. Mas já te adianto que o começo desse negócio de industrialização no Brasil deu um pequeno borogodó, porque naquele tempo as plantações de café era que era um negócio por aqui. Na hora mais bacana ele vem com essa história de outro episódio. Acho! Mas nem tudo foram flores no segundo reinado. Um problema galalau assombrou e assombra até hoje aqueles tipos do governo do menino Barba Dom Pedro II. Ah, agora até peguei a bacia de pipoca. Arromba! Mas essa parte vai ficar pro outro episódio, que mais com pouco a gente vai falar por aqui. Jojo! Parece conversa, mas é história. Tu não te esquece de atolar o dedo nesse botão de curtir, de compartilhar com teus parceiros e tuas parceiras, porque senão tu não vai ficar nem sabendo quando o outro episódio chegar por aqui. Aproveita e ativa o diacho do sininho, que é pra garantir. Tchau! O país que não tem jeito, tudo é os olhos da cara, eu não sei mais o que fazer não. Pero esto es porque ustedes en Brasil no saben usar los cucurutos. Tá bom, ô sabidão, por ensina. Repara, Chiquichen, eu tenho aqui 20 pilas. Bota 20 pilas aqui em minha mão. Aí, Pega. Agora tu compra minhas 20 pilas por 30 pilas. Dá-me 30 pilas, anda. Ándale! as conversas, que é meus últimos cor de rato. E aí? Agora tu fica com os 40. Muito bueno! Eu tinha 20 pilas, agora tenho 30. Tu me deste 30, agora tienes 40. Eu ganhei 10, tu ganhaste 10. Eu dei 30, ele me deu 20. Eu tenho 40, ele tem 30 e ganhou 10. 9 fora. Eu tinha 30, agora tenho 40. Parece mágica, ó. Hasta la vista, papacito. Tchim, tchim, plim, plim, tchim, tchim, tchim. É muito fácil, é só pensar com o cucuruto.